Então, passo, portanto, agora a palavra para o professor mestre Anderson Marinho. Ele vai fazer a apresentação de título Imersão em Acervo, Pesquisa e Extensão, uma experiência no Arquivo Histórico da Escola de Belas Artes da UFBA, e peço, portanto, que antes de iniciar a apresentação, o professor Anderson Marinho fale brevemente sobre a sua relação, o que é que faz na Escola de Belas Artes, enfim, breves palavras sobre a sua trajetória. Perfeito. Pronto, Se então você não quer falar com a gente, qual é o caso? Não, rapaz, eu troquei a câmera aqui, tinha uma outra câmera e eu acho que a configuração deve ter dado algum problema aqui, mas agora está tudo bem, espero que vocês estejam escutando bem. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou o professor Anderson Marinho da Silva, eu estou lotado no Departamento de História da Arte e Pintura da Escola de Belas Artes, estou dentro da escola há praticamente 20 anos, primeiro como aluno do curso de artes, voltei para fazer licenciatura, fiz o mestrado entre 2011 e 2012, entrei como professor efetivo em 2013 e já dei essas disciplinas de pintura toda na escola. Atualmente estou ficando com teoria e técnica da pintura, que é uma disciplina mais para os calouros. Então, infelizmente, não vou poder receber vocês esse ano, porque eu estou no período de doutoramento, pedi um afastamento, mas espero que no início do ano que vem possamos estar presencialmente todos juntos aí na Escola de Belas Artes. Bom, vou projetar minha tela aqui, porque tem muita coisa para a gente conversar. Pronto. Bom, aqui eu fico um pouco cego, né? Vou ter que olhar em 2 monitores aqui. E qualquer coisa, Dilson me avisa, o Renata, o Piton, se der algum probleminha. Bom, é o seguinte, essa proposta que eu estou fazendo hoje, eu pensei em desenvolver primeiro para facilitar a vida dos pesquisadores, muitos historiadores que pesquisam a história da escola e os professores vinculados à escola, e também para falar sobre uma experiência de extensão que eu desenvolvia dentro da escola, não estou desenvolvendo por causa do afastamento, e eu acho que vai facilitar a vida de muita gente que pretende pesquisar a arte na Bahia do século XIX e também do século XX, até os nossos dias, né? Então, você consegue ver, Deus? Tudo bem aí? Tá tudo tranquilo? Sim, Anderson, tranquilo. Lhe vemos e ouvimos. Pronto, ok, vou começar. Para quem não conhece, os calouros da escola, a Escola de Belas Artes, que hoje faz parte da UFBA, ela começou independente, né? A universidade foi criada em 8 de abril de 46, mas a nossa história já vem desde 1877, ainda no período que antecedeu a República. E esse casarão que vocês estão vendo, o Solar Jonatas Abbott, ela é a primeira sede da Escola de Belas Artes. Eu não vou entrar nessa introdução da escola, como ela surgiu, porque já existem outros vídeos dentro do site da Escola de Belas Artes que vocês podem consultar e entender mais esse processo todo. Eu vou falar especificamente sobre o acervo documental. Então, a gente tem um acervo artístico muito rico e tem um acervo de documentos relacionados à escola que é muito utilizado nas pesquisas sobre a história da Bahia. Então, eu vou desenvolver meu tema em 2 etapas para vocês entenderem bem. No final, eu falo sobre o Memórias da EBA, que é a experiência de extensão. Eu quero começar falando sobre o meu contato com o arquivo histórico da Escola de Belas Artes. Então, desde que eu era estudante, eu já me interessava pelos artistas baianos do início do século XX e eu achava muito pouca coisa escrita sobre eles. Os textos que existiam eram textos produzidos da década de 60 para cá, digamos assim. E esses textos valorizavam muito a arte moderna na Bahia e não se adentravam muito nas questões vinculadas ao final do século XIX e início do século XX,
como a UFRJ, lá no Rio de Janeiro, já faz com seus artistas há bastante tempo. Então, meu primeiro contato foi dentro de uma disciplina de metodologia da pesquisa, ainda com a professora Célia, como está aqui na tela. Então, lá teve uma proposta de a gente desenvolver uma pesquisa e eu busquei o acervo para encontrar algumas informações sobre pintores do início do século XX, que é meu principal interesse, né, dentro da pesquisa baiana. Então, eu fiz essa pesquisa para essa disciplina, a discussão foi muito boa com o professor e com os colegas, e comecei a amadurecer mais a questão da pesquisa em cima da história da arte baiana. Em 2007, ainda como aluno, eu fui orientando do professor Luiz Alberto Ribeiro Freire, dentro do PIBIC, que é esse Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica. Quero frisar que o PIBIC é importantíssimo para o aluno de todos os cursos da universidade. É a partir dessa discussão do PIBIC, de toda a pesquisa que o aluno desenvolve, que vão surgir possibilidades para desenvolver especializações, mestrado e doutorado. Então, a gente tem que valorizar muito o professor que está à frente, enfim, dessas pesquisas de iniciação científica. Depois desse período, eu voltei para fazer o mestrado, e o meu mestrado foi na linha de História da Arte. Também o professor Luiz Freire foi o meu orientador, e eu tive como tema Manuel Inácio de Mendonça Filho e a pintura de Marinha na Bahia. Embora eu direcione para esse pintor, que era um pintor de marinha baiano, meu interesse maior era tudo que estava acontecendo com a pintura na primeira metade do século XX. Então, o meu trabalho de dissertação do mestrado, ele acaba cobrindo um grande período da primeira metade do século XX e levanta questões importantes, que eu também dei seguimento, desenvolvi um projeto dentro do arquivo, comecei a pesquisar mais o que estava acontecendo nos anos que eu não pesquisei, que minha pesquisa inicial cobria 1910, 1960, eu voltei um pouco atrás e segui um pouco à frente nessas décadas para entender melhor como é que funcionava a pintura baiana. E o meu atual projeto de doutorado, também com o professor Luiz Freire, tem o título provisório dos pintores esquecidos e consagrados na Velha República, que eu vou trazer muita coisa importante e interessante sobre a história da arte baiana. Enfim, o arquivo que a gente tem hoje, ele não é o que existia na década de 50 e nem tampouco o que existia na década de 20. É preciso frisar bem aqui que a Escola de Belas Artes, quando foi criada, ainda com o título de Academia de Belas Artes da Bahia, ela logo depois de sua fundação, ela vai anexar alguns cursos, e esses cursos acabaram se desvinculando da escola no decorrer das décadas. Então, quando a gente fala de arquivo documental da Escola de Belas Artes, a gente está falando de arquivo dos cursos de desenho, escultura, pintura, do curso de arquitetura, que era também dentro da Escola de Belas Artes, e do Conservatório de Música, que depois se desanexou da escola e acabou entrando na Universidade Católica. E, além disso, tinha uma escola de primeiras letras, que era também administrada dentro da escola, que era chamada de Escola Antônio Bahia. Então, veja que tem muita coisa, muito documento relacionado a essas instituições diferentes que foram criadas e que, no momento que elas saíram, elas também levaram documentos. Então, a gente não sabe o que é que ficou daquele primeiro momento, né, década de 10, década de 20, e nem tampouco depois da saída do curso de arquitetura, porque eles devem ter levado uma parte do acervo também para a federação, no caso. O que tem lá hoje foi organizado antes de 2000 por esses dois técnicos que estão aqui em cima, Geraldo Bonelli e Maria Isabel Marcelani. Então, eles acabaram pegando esses documentos antigos e criaram 2 documentos de texto, desse do Word, eu estou mostrando aqui a primeira página de cada um, que ele divide o acervo documental em caixas e envelopes. Quer dizer, como eles fizeram essa definição de separar caixas e envelope, não sei como foi que aconteceu isso, o que foi que a congregação ou a direção recomendou no momento. Mas isso criou um problema sério, porque os envelopes ficaram com os documentos que eram tidos como mais importantes. Mas não existe um acervo documental que possa ser separado assim.
Então, as atas de congregação que são importantes, elas estão vinculadas a uma série de documentos que originalmente estavam juntos e depois se separaram. Então, isso gerou realmente um problema para a gente, né? Hoje, a gente não consegue ter a dimensão do que tem dentro do acervo e ainda precisa peneirar muito para saber tudo que tem lá. Mas eu vou tentar facilitar, pelo menos, a vida de quem pretende pesquisar isso lá. Os documentos trazem muitas informações. Eu tive que tentar desenvolver um mapa conceitual que colocasse isso para um melhor entendimento, até da minha pesquisa mesmo. Então, vocês têm que lembrar que desde 2007 eu venho fuçando dentro desse acervo e, para organizar minha vida, eu tentei criar um mapa conceitual para ver como é que isso funciona e como é que eu ia buscar os documentos que eu preciso. Então, na fundação, ainda com o título de Academia de Belas Artes, olha, eu estou olhando para 2 espaços porque eu tenho um monitor aqui do lado, viu? Quando a academia foi criada, a organização era um pouco mais simples. Então, a gente tem do lado aqui esquerdo, né, o tesoureiro que acabava registrando os gastos da escola, recibos de pagamento, compras, etc., né? E existiam livros de matrículas que a gente encontra comentário nas atas, mas eles atualmente não estão lá dentro, não sei o que foi que aconteceu, se perdeu por algum motivo, ou também saiu junto com algum curso desse que deixou a escola, ainda não sei. E, além disso, geravam muitos ofícios e convocações e convites que também tinham cópias que eram guardadas. Algumas ainda se preservam dentro do arquivo documental. Do outro lado, a gente tem essas atas de congregação que registrava toda a administração predial financeira da escola. Então, ela controlava os cursos de desenho, pintura, as disciplinas de música, porque antes de ser criado o Conservatório de Música, dentro da Academia de Belas Artes já tinha uma disciplina de solfejo. Então, por isso que eu coloquei aqui, né? Disciplina de música, solfejo, até 1896. Depois é que vai ser criado o Conservatório de Música, e aí vai ter uma outra estrutura de documentos, porque o conservatório, está aqui embaixo, ela vai gerar atas do Conservatório de Música, atas também que falava sobre a didática do ensino da música. Eu só consegui encontrar algumas páginas dessas atas, não sei se eram cópias, ou enfim, porque normalmente elas eram registradas em livros, né, de capa dura, etc. Então, nós temos aqui do outro lado o curso anexo de arquitetura, que sempre tentou manter uma administração separada dos outros, mas acabava sendo registrado tudo em ata, e também a Escola Antônio Bahia de Primeiras Letras, mais ou menos alunos de entre 7 e 12 anos que entravam na escola, passava para esse ensino primário, digamos, se for comparar com o que tem hoje, e depois eles acabavam pegando disciplinas dentro da escola, enfim. Aí, com a reforma Benjamin Constant, já na República, a Academia de Belas Artes vai mudar o nome para a Escola de Belas Artes. O nome só é alterado efetivamente em 1895. Então, com isso, passa a ter outros registros dentro do arquivo documental. Então, é criado um curso de estatuária. A gente procura muito curso de escultura, mas para a época, escultura era equivalente ao artesão. Quando aparecesse escultor, era um artesão ligado ao trabalho de marmoaria, de túmulos, etc. Quando o escultor fazia alguma escultura que tivesse o corpo humano, eles chamavam de estatuário. Então, para quem procura, tem que também buscar esses termos da época, senão você não consegue encontrar o documento que você busca. E depois dessa mudança, né, de Escola de Belas Artes, tem esse curso de escultura que começa a ser registrado também nas atas, junto com tudo que já tinha antes, né, administração predial financeira e os cursos. Essa administração vai gerar ofícios, convocações e convites, vai gerar correspondências recebidas e expedidas, principalmente com o governo e com outras instituições de ensino da Bahia, e essas correspondências também dizem respeito ao Conservatório de Música, então aparecem nas atas do Conservatório de Música, ao curso de arquitetura e essa Escola Antônio Bahia, que eu já comentei. Pronto. Isso vai ser mantido até mais ou menos 1915, 16. É preciso que eu diga que a escola passa por um momento muito delicado e por pouco a sua existência não foi colocada em prova.
Então, suspenderam todos os recursos que eram destinados à Escola de Belas Artes, muitos professores deixaram a escola, e os que permaneceram lutando pela academia ou pela Escola de Belas Artes, eles não registraram tudo. Mas, ainda assim, a gente consegue identificar todas as atas, como falei antes, os ofícios, correspondências, tanto dos cursos quanto da Escola Antônio Bahia, e passa também a registrar o legado Caminhoá. Esse legado Caminhoá é uma doação deixada em testamento por um arquiteto baiano de Santo Amaro, Francisco de Azevedo Monteiro Caminhoá. Ele vai estudar em Paris no século XIX, é um arquiteto muito profícuo no Brasil no final do século XIX, ele acabou acumulando uma fortuna muito grande, e quando ele vem a falecer em 1915, ele deixa em testamento valores para a Escola de Belas Artes, para o governo do Estado da Bahia, para o governo do Estado, ou para a França, e para o governo do Estado do Rio de Janeiro. E essa doação ela é conhecida como Legado Caminhoá, e ela foi feita com o intuito de auxiliar arquitetos, pintores e escultores, assim como ele, para estudar na Europa. Então, eu falo muito sobre essa questão no meu trabalho, nessa tese que eu estou desenvolvendo, e eu vou revelar muita coisa que até agora não foi dita sobre esse legado Caminhoá. Enfim. Aí veja que eu mantenho aqui entre 1917 e já vem com esse segundo aqui de baixo. Esse mapa conceitual são recortes, porque ele é bem grande e tem muitas ramificações. Eu fiz pequenos recortes para tentar facilitar a vida de vocês. Então, a escola passa por uma reforma de ensino que não foi só na Bahia, é uma reforma no Brasil. Então, a gente vai se basear muito na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro para fazer as modificações aqui na Bahia. Então, depois dessa reforma de ensino, o curso de arquitetura ele passa a ser mais valorizado, porque até então ele não era reconhecido a nível estadual e os arquitetos formados na época não conseguiam exercer a função. Tinha um domínio muito grande dos professores da escola politécnica. E esses professores têm um papel importante na nossa escola, porque eles vão assumir a direção da Escola de Belas Artes na década de 30. E vários engenheiros vão substituir o cargo de diretor entre 1928 até 1944, quando a direção da escola vai voltar para os artistas. Então, com essa reforma de ensino, muitos documentos vão aparecer da arquitetura. Além das atas, é criada essas atas do Conselho Técnico, que ela vai separar alguns assuntos da ata principal de sessões da congregação. Então, é por isso que muita gente acaba não encontrando as informações. Então, se você buscar manutenção, questão financeira, apoio do governo, vai ser nas atas do Conselho Técnico. Questões de aula, enfim, de direção da escola, vai ser nas atas de congregação, que já seguia essa tradição lá de cima, né? Então, além disso, as atas vão estar sempre vinculadas a livro de empenho, que é financeiro, notas fiscais, compras, etc., e continua, né, a administração dos cursos. E também são criados livros com solicitações de matrículas, ofício com vocações e convites, é mantida a correspondência recebida, e essas notas de empenho são notas fiscais, enfim, relatórios de compra, tem muita coisa importante para quem pesquisa à época. E vai se manter assim até a criação da Universidade da Bahia. Então, para quem não sabe, a Universidade da Bahia é criada em 8 de abril de 46, reunindo alguns cursos que já existiam aqui na Bahia. Então, as discussões todas são iniciadas na década de 30. A Escola de Belas Artes já fazia parte dessa discussão, mas isso só vai ser efetivado em lei em 1945, uma primeira lei, e logo depois, em 46, ela é ampliada e que vai realmente instalar a Universidade da Bahia aqui. Então, a Universidade da Bahia é a mesma UFBA, mas ela só vai mudar essa denominação depois que os cursos da Universidade da Bahia são reconhecidos a nível federal. Isso só é na década de 50. Então, a gente só passa a chamar a Universidade Federal da Bahia na década de 60. Então, dentro da universidade, nós temos dois aqui detalhes do mapa conceitual. O azul eu falo depois, que ele é muito mais complexo. Esse de cima, você vai ver que a estrutura, as atas sempre vai ser o direcionamento, as atas de sessões da congregação.
mas ela sempre vai ter coisas vinculadas ao livro de empossamento, né? Todos os professores, técnicos, todo mundo que era controlado na escola vinha para esse livro, as atas do conselho técnico, as notas de empenho, os ofícios, como tinha lá nos outros, livro de registro de exames que não aparecia antes. Então, vai passar a registrar principalmente o curso de arquitetura, em menor quantidade o curso de pintura, as solicitações de matrícula, correspondências recebidas e expedidas. Isso aqui para o pesquisador, muita gente não dá valor, porque isso está lá dentro das caixas, o pesquisador só vai lá procurar o envelope, que tem as atas, e acaba deixando passar muita coisa. E esse livro de registro de professores, técnicos, alunos, que traz informações interessantes. O de baixo, eu vou adiantar um slide para vocês verem a complexidade. Depois da década de 60, vira um caos para quem quer pesquisar o acervo. Eu voltei aqui, fiz só um recorte para vocês verem. Depois, se for preciso, meu e-mail vai ficar disponível. Quem tiver alguma questão sobre isso, eu posso passar mais detalhes. Senão ia levar muito tempo para a gente conversar. Então, esse daqui de baixo, que está em azul no fundo, vocês vão ver que depois da década de 60, está bem pequenininho, mas eu vou ler, vocês vão entender. Do lado esquerdo, tem a unificação dos cursos de desenho, pintura, escultura e gravura com essa denominação, essa nomenclatura de artes plásticas. Então, tudo vai passar a ser controlado por artes plásticas. A congregação continua com todas as suas atribuições e, do outro lado, do lado direito, né, vai aparecer uma preocupação muito grande do que fazer com isso tudo e como isso vai poder ter um retorno para a sociedade. Então, começa a ter várias discussões na década de 60, e vão criar o curso de licenciatura em desenho plástico. Então, tem muita coisa dessa discussão, antes de se criar o curso, que está lá registrado e ninguém busca. Como é que foi criado? O que é que foi pensado? Como é que eles viam essa questão do curso? Quais eram as preocupações? Haja vista que é o momento que o curso de arquitetura consegue o reconhecimento, deixa a Escola de Belas Artes, e a escola fica ali, né, sem o apoio, quer dizer, sem esse curso, que era um curso importante, dentro do pensamento positivista da primeira metade do século XX. Então, toda essa questão do progresso da Bahia estava muito vinculada à questão do arquiteto aqui também. Tem muitas discussões sobre isso. E a escola, nesse momento, começa, já que saiu o curso de arquitetura, a discutir como é que ia resolver essa questão social, como é que ele ia dar um retorno melhor para a sociedade. Então, o curso de licenciatura é criado no início da década de 60 e começa a gerar documentos também. Então, a década de 60 também é importante porque vai ter, dentro da ditadura militar, a reforma universitária, em 1968. E essa reforma universitária, ela vai, entre outras coisas, extinguir a cátedra, que é aquele professor que assume a disciplina e ele manda e acabou. Não respondia muito a questão do departamento, como a gente vê hoje. Além dessa extinção da cátedra, é criada a Secretaria-Geral dos Cursos. Então, é criado com o pensamento de ver o que é que estava sendo feito ali, né, dentro do ambiente da escola. Então, tem muitos textos, Demerval Saviani, por exemplo, um grande pesquisador da educação brasileira, ele vai falar sobre essa criação da Secretaria-Geral dos Cursos e como ela estava dentro de um interesse por parte dos militares. Então, a gente tem muito da nossa organização ainda administrativa da escola que está baseada nesse processo da reforma universitária de 68. Então, os departamentos são separados, né? Então, começa a ter departamento lá de escultura e tridimensional, o departamento de pintura, de história da arte, enfim. E isso vai gerar mais documentos ainda para a escola. Tudo muito fragmentado e difícil de você encontrar. Também tem uma parte que começa a ser controlada pela universidade, então algumas atribuições de cada uma dessas unidades de ensino passa a ser administrada pela Universidade da Bahia através de setores dela, como a Secretaria-Geral dos Cursos que eu vinha falando. Então, depois disso, a gente vai ver nessa parte de baixo aqui, ó. Tem os documentos de congregação, atas, ofícios, recibos, né, de todos esses cursos, e ainda administração de materiais, de biblioteca, do próprio arquivo, etc. Muitos relatórios que são enviados anualmente à universidade e também muita correspondência entre os cursos que faziam parte da universidade naquele período.
Isso tudo gera papel, né? Gera material. Então, é bem complexo, eu posso, quem tiver interesse, passar isso aqui depois. Então, quando chegou em 2014, eu tinha acabado de passar no concurso e eu vinha, né, quando era aluno, só atormentando a direção. Olha, esse arquivo está lá largado, tal. Assim que eu assumi, a professora Nancy me bota, através de uma portaria, para coordenar o arquivo, né? Então, já que você reclamava tanto, resolva. E eu vesti a camisa e disse, vou tentar resolver dentro das minhas possibilidades. Lembrando que eu não tenho formação nessa área do arquivo, né? Minha formação é artística e mestrado na linha de História da Arte. Para quem não foi lá na escola ainda, esse pavilhão lá no fundo da escola é o Germano Tabakov. Então, a gente dava aula aqui em cima e aqui embaixo funcionava a biblioteca. O arquivo documental ficava em um outro espaço. Mas o casarão da escola precisou passar por uma grande reforma nesses últimos 10 anos. E todo o material do casarão foi direcionado para esse espaço aqui, pelo menos de documento. E ele ficou lá atrás desse pavilhão, isolado, né? Só quem entrava eram os técnicos do arquivo mesmo, e tinha pouca procura externa para esses documentos. A maioria das pessoas buscavam as atas de congregação, e essas atas sempre foram guardadas em um outro local. Mas existia um volume grande de caixas vinculados aos documentos da escola que ninguém sabia muito bem o que tinha lá dentro. E nós tivemos muitos problemas com esse pavilhão, porque ele começou a ceder a parte do fundo e a universidade resolveu tirar as aulas dali, né? Até por segurança dos alunos e de nós professores. Então, o pavilhão ficou isolado, teve um período de greve com vários meses, muita gente começou a invadir o pavilhão, até teve furto de computador, etc. E isso também alterou os documentos que estavam lá dentro. Então, são só algumas fotos, uma parte do acervo que estava lá no fundo foi muito mexida, o pessoal queria ver o que tinha dentro, e isso acabou dessa forma deplorável aqui que vocês estão vendo. Os cupins também atacaram muito isso. Isso foi um intervalo de 6 meses, quase um ano, talvez. Os cupins fizeram uma festa dentro dessas caixas que estavam todas num cantinho lá guardado, né? Quando eu cheguei, eu tive que começar a abrir isso, mexer isso tudo, muito cupim, abelha, etc. E foi esse caos que vocês estão vendo aqui. Então, eu comecei a peneirar isso, né? Não existia a lista que Bonelli criou e que Isabel Marcellani, que eles criaram juntos, elas não contemplavam todas as caixas. Tinha muitas caixas que estavam lá sem nenhum registro. Eu comecei a retirar isso, separar por décadas, depois por meses e por setores, etc. E comecei a tentar dar uma organização a isso, né, dentro do meu conhecimento. Pedi auxílio ao pessoal de arqueologia e também de museologia, e consegui, através da professora Cibélia, de museologia, o apoio de uma aluna, né, que ela dominava um pouco dessa coisa do arquivo, então ela foi me ajudar, que é essa Letícia, que está aqui em algumas fotos. Eu estou aqui em cima. Olha, as fotos do período que eu estava trabalhando, eu nem tive coragem de mostrar, porque tinha muita coisa assim ruim que eu não prefiro não mostrar. Mas aqui nessa fase que Letícia está aqui, já está mais ou menos organizado. Então a gente já tinha separado muita coisa por década, por meses, e a gente começou a gerar novas caixas, novos envelopes. E hoje a gente tem uma coisa melhorzinha. Está muito melhor do que era antes, mas ainda precisa realmente de um apoio técnico. E eu soube que a escola tem agora uma técnica de arquivo. Eu não me lembro do nome dela, acho que é Silvana Bastos, graças a Deus, né? Vou orar por ela sempre, para que ela ajude muito nesse acervo que é tão problemático. Então, Letícia dos Santos me ajudou muito a fazer esse processo todo e trouxe uma contribuição importante. Claro que eu fazia a peneira com Letícia e voltava para o nosso Geraldo Bonelli, que está aqui comigo aqui em cima, e ele, como conhecia muito daquela organização inicial, a gente foi discutindo, vendo como é que foi criado e mudando, dando uma melhor organização. E veja que esse volume de caixa que está aqui atrás, nessa primeira foto em cima, já são caixas que eu retirei de lá, né? Aquele material que eu mostrei nas mesas, e que já estão com número e com identificação do conteúdo lá. Foi bem, bem trabalhoso.
Então, eu fiquei entre 2014 e 2016 como coordenador desse arquivo, gerou um material muito grande, e atualmente a gente tem cerca de 680 caixas de arquivo e uns 300 envelopes com atas e livros do período também. Isso, em algum momento, vai ter que ser reunificado para que o pesquisador consiga acessar atas, correspondências e etc. de um mesmo período, que facilitaria muito a pesquisa histórica. Bom, é muita coisa que tem lá. Não vai dar para eu deixei aqui porque fica disponível, depois a pessoa pode ir lá, parar o vídeo e dar uma olhada, né? Então, livros de matrículas, cadernetas escolares, pastas de professores e de funcionários, planejamento de vagas, mais da segunda metade do século XX, né? Boletins de frequência, de notas, programas de disciplinas e rascunhos desses programas, feito pelos professores, com observações do lado que são interessantes. Livros de protocolo, tem uma infinidade. Livros de correspondência interna e externa. Eu quero frisar bem esse correspondência interna e externa, porque muita coisa do que a gente busca de informações de metodologia, de ensino, de questões legais, isso tudo a gente acaba encontrando na correspondência, com o governo, com deputados, com outros professores, com outros cursos da universidade, e essas correspondências são sempre menosprezadas pelo pesquisador. Recortes de jornais, enfim, cartão de ponto, livro de assinatura, livros de caixa que vai mostrar a economia da EBA, no caso, como é que era administrado o dinheiro, etc. Apostilas de disciplinas tem muito, não sei se isso era para estar lá no arquivo, enfim. Currículos de professores ativos, aposentados, e também de candidatos de concursos que foram reprovados, e isso acabou sendo enviado por arquivo, não deveria, mas acabou lá. Ordem de pagamento, solicitações, etc. Ainda temos pasta de psicologia da educação, década de 60, algumas, né, exposições da Galeria Canizares, contratos, comodatos, tem muita coisa que pode ser usada em pesquisa histórica como fonte primária. E tem achados curiosos também. Depois eu falo um pouco mais sobre isso aqui, mas veja aqui embaixo, né, que além dessas metas do ensino da licenciatura, o que era esperado para o curso, enfim, e o que é que conseguiu ser colocado em prática, também tem documentos, né, correspondências que ligam a direção da escola à 6ª Região Militar na década de 60, bem como trabalhos que falam sobre as feiras de arte, né, dentro da Escola de Belas Artes, que eram feiras grandiosas em comparação com o que a gente tem hoje. Aqui são só alguns exemplos desses documentos, né? Então, esse envelope 82, ele tem inscrição para aula primária. Essa escola Antônio Bahia era a escola de primeiras letras, como era chamada na época. E cada aluno tem que dizer lá, na idade, filiação. Então, muita coisa eu achei nesse livro. Artistas da década de 30, 40, que foram alunos da Escola Bahia, lá ainda em 1910, 15, enfim. Esse livro de registro de materiais para o ensino, no início eu não dei muita importância a ele, mas lá dentro você vai encontrar coisas como essa que eu estou mostrando aqui, né? Uma nota do professor Carlos Sepúlveda falando de livros que ele retirou de lá. Então isso me faz pensar que esse espaço era almoxerifado e, ao mesmo tempo, biblioteca e arquivo, na década de 40 e 50. Não sei, ainda estou sondando isso aí. Mas acredito que não tinham salas independentes, era um salão com todas essas atividades funcionando lá. Aqui é um fragmento da metodologia do ensino, né, da organização do ensino do Conservatório de Música. Então, como ele era dividido em aulas elementares, canto, piano, órgão, harpa, flauta, enfim, etc., e vem dizendo o conteúdo, né, o que ia acontecer em cada uma delas. Isso é importante demais. Eu sei que tem um pesquisador que já fuçou os arquivos da escola e desenvolveu um artigo sobre a orientação do professor Luiz Freire sobre o Conservatório de Música, mas eu tenho certeza que ele não viu esses documentos, porque eles estavam nas caixas, e não tinha nem identificação que isso existia lá. Então, ele pode depois dar uma fuçada, se quiser ainda ampliar o tema dele, né? É importante. Um outro envelope, ele sempre tem esse registro, essa letra bonitinha assim, ó, de Bonelli. Quando vocês encontrarem um com a letra mais feinha, é minha.
Então, essa correspondência expedida e recebida, que eu falei que é muito importante, ela tem sempre documentos que revelam muito sobre os artistas ligados à nossa escola. E muita coisa de compra de obra de artes, enfim, solicitações de dinheiro para o ensino tal, aparecem nessas correspondências. Outra coisa que aparece também, teve alguém que perguntou na apresentação do professor Dilson sobre os salões, né? Então, nós tivemos salões de ala antes dos salões de artes plásticas aqui na Bahia. E esses salões de ala tem alguns documentos importantes sobre ele. Eu estou pesquisando eles, inclusive agora com o doutorado também, que vai acabar revelando muita coisa que ninguém disse até então, né? Que eram gerados livros ao final de cada ano, e esses livros contavam muito das pesquisas que eram desenvolvidas dentro do grupo ALA, porque os salões era só uma ramificação do grupo ALA. Então tinha pesquisas científicas, tinha pesquisas da área de educação e etc., que isso tudo gera documento também. Mas esse é um exemplo, né? Pintor Genaro de Carvalho, enfim, um catálogozinho, né? Não sei se posso chamar assim, um folderzinho da exposição que aconteceu. Veja que tem alguns comentários sobre alguns artistas lá, né? Preseliano falando sobre ele, Carlos Chiacchio, enfim, outros. São documentos que, para quem pesquisa, é muito importante. Aqui, Diário Oficial tem alguns lá, das mudanças que a escola passou. Esse é um dos mais importantes, porque é o período que a Escola de Belas Artes assume a sede. Aquele prédio que a gente viu lá no início, o Solar Jonatas Abbott, ele não era da escola, ele só passa a ser da escola em 1947. Então, no momento que o governo faz menção à doação, a Universidade da Bahia já incorpora a Escola de Belas Artes no seu quadro de cursos, mas a sede só foi efetivamente doada em 1949 com esse documento. Além disso, tem recortes de jornais. Então, a trajetória da escola, pelo menos no período dos engenheiros, de 1930 em diante, eles começam a registrar muito o que estava aparecendo nos jornais baianos. Então, tem livros de recortes lá, alguns se perderam, esse ainda se mantém, apesar do... Veja que o papel está bem assim, né? Danificado, a umidade, etc. Tem muita coisa importante. Então, está aqui uma foto da professora Maria Célia, que é a primeira a introduzir o desenho moderno na Bahia, um outro também aqui do lado, com ela em sala de aula, dando aula, né? Veja, as alunas estão aqui e ela está fazendo alguma correção ali no desenho, tem em cima também algumas obras do nosso acervo. Então, é um espaço do Solar Abbott naquela época, na década de 50. Além disso, muita coisa da Universidade da Bahia, quando foi criada, está lá registrada em jornais, que pode ser pesquisado. Os salões de belas artes estão lá. Muita coisa da federalização dos cursos e também da saída do curso de arquitetura se conserva também nesse livro. Então, tem muita coisa interessante, que eu pesquiso bastante isso lá. Outro detalhe também importante, os concursos, né? Então, o concurso gerava sempre muitos documentos, e nós temos muitos documentos. Então, eu identifico muitas das obras que tem no acervo da Escola de Belas Artes através desses documentos de concurso. Então, é interessante essas duas que são do professor Emílio Magalhães, ele já estava na escola na década de 30, e o concurso dele, o engraçado, eu não sei dizer se é essa tela que está na horizontal ou essa na vertical, que participou desse concurso. Mas o detalhe é que para fazer essa obra, veja o período que ele levou. Então, ele pintou entre o dia 16/6 e o dia 24/6. Eu achei isso bem interessante, porque o meu concurso, eu tive que desenhar modelo vivo, pintar modelo vivo e dar o acabamento em 4 horas, o que é quase impossível. E as pessoas ainda dizem, mas naquela época que se pintava muito bem. Se os candidatos hoje tivessem esses dias todos para fazer trabalho, com certeza ia sair um resultado muito melhor. E na época você vê que era assim os concursos, não era uma coisa de um dia só, não. Anderson, 5 minutos. 5, ok. Eu vou passar alguns slides para você ver que eu quero chegar numa parte importante aqui, que é a parte da extensão. A extensão em si eu pretendo continuar, mas acontece que existe uma legislação hoje que impede que a gente transforme esse projeto em extensão.
Ele até podia ser escrito até 2018. Depois se mudou isso e eu não estou conseguindo escrever ele mais como extensão. Enfim, algumas pesquisas que já foram feitas em cima do documento. Viviane, Thelma, Dilson Mindre, Rosana Baltieri, eu pesquisei muito. A Comissão da Verdade, na década de 60 e 70, também pesquisou muito isso. E está tudo no repositório da UFBA, pode ser acessado por qualquer um e baixar essas teses e a dissertação. Essa foi uma última dissertação defendida que também usou o acervo. Vários trabalhos que eu fiz usando o acervo, e essa proposta de extensão. O que é que eu abordava lá? Então, o curso era sempre realizado em 5 semanas. Eu abordava esses assuntos, a mudança de sede da escola, do Solar Abbott para o Museu de Arte Sacra, porque a escola funcionou 2 anos no Museu de Arte Sacra, porque o Solar Abbott foi vendido para a Prefeitura de Salvador, e até chegar no casarão da Araújo Pinho, que é essa sede que nós temos hoje. A EBA e a pintura baiana da primeira metade do século XX, mostrando documentos e obras, o acervo de pintura, como eles foram adquiridos, né, e os fatos relacionados, a gestão de Mendonça Filho, que é importantíssima para a implantação, para a incorporação da EBA na Universidade da Bahia e da UFBA, e também, no final, eu dava essa abordagem que eu estou fazendo hoje, mostrando como é que se pesquisava esse acervo. Aqui são algumas fotos de alguns dias do último Memórias da EBA. A gente faz uma visita por toda a escola, fala sobre o acervo, vê os documentos, é bem legal. Muita gente se interessa da escola e também de fora. Tem uma procura bem grande. Para você ter ideia, isso aqui foi a minha frequência que eu utilizei do último, e praticamente todos compareceram aos 5 dias para entender melhor a escola. E muita coisa que tem lá dentro que é importante, que as pessoas não pesquisam. Veja aqui do lado direito como eram as aulas de geometria descritiva. Então, ele usava esse desenho aqui para mostrar as mudanças de plano, né? O bendito PVP, PHP, que a maioria dos alunos da EBA não gostam muito. Então, tem referência sobre isso, e tem muitas fotos. Esse é o diretor do Conservatório de Música, Deolino Frois. Esse é José Frederico Alione, um dos fundadores. Esse é o filho, José Nivaldo Alione, que as pessoas trocam em pesquisa, acham que é a mesma pessoa. E eles são de momentos diferentes, digamos assim. Esse aqui em cima é Maurício Grum, que foi professor da gente no final de 19, e eu acredito que esse é o Gabriel de Sentes, mas eu ainda estou pesquisando. É uma fotografia que eu identifiquei lá do final do século XIX, mas acredito que é ele. Aqui são gravuras. Isso aqui é um detalhe importante. Até então, todo mundo pensava que no arquivo documental só tinha documentos. Mas acontece que a gente encontra muitas obras lá dentro, principalmente de concurso e de aulas. Então, tem vários trabalhos como esses aqui, né? Então, veja que isso foi deixado na caixa lá, sem muita importância, a umidade acabou estragando esses desenhos. São desenhos belíssimos que estão lá, guardados, que podem ser pesquisados e para ilustrar. Veja que detalhe, né? Um desenho desse de academia aqui, do corpo inteiro, né? Sendo usado como modelo vivo, e só tomou 6. E hoje em dia os alunos reclamam quando a gente dá uma nota baixa, que achou que fez um trabalho maravilhoso. Meu amigo, os professores da década de 50, 60 e 70, para dar um 7 era difícil. Existe uma parte ainda que está faltando peneirar. Porque quando eu assumi, eu não mexi nas caixas que Geraldo Bonelli e Isabel já tinham mexido antes, já tinham gerado aquele documento que eu mostrei. Então, é preciso dar uma olhada com mais cuidado entre a caixa 1 e 230. Agora, entre 230 e 680, aí sim, eu já olhei e botei lá no documento. Problemas a serem resolvidos, né? A necessidade de um profissional que, graças a Deus, Silvânia Bastos já está aí, um espaço adequado para a pesquisa, que hoje ainda é improvisado, né? O maior envolvimento de todos os setores da EBA para a organização do arquivo, porque esse documento ele começa a ser arquivado no momento que ele é gerado pelos órgãos dentro da Escola de Belas Artes. Nada pode ser descartado por técnico ou professor sem passar por uma comissão. Existe norma, existe leis para isso. Não pode ser descartado assim. Nada pode sair do arquivo também sem autorização da direção ou do coordenador do arquivo. Porque às vezes a pessoa pega lá um documento e no retorno bota em outro lugar. Então o trabalho todo de organizar foi para água abaixo, né? Por isso que eu coloco aqui embaixo, né? Somente as pessoas que trabalham no arquivo
pode acessar as caixas ou envelopes, porque no momento que ele tira o material e entrega para o pesquisador, ele vai colocar no mesmo lugar lá, e a gente não vai perder essa referência desses documentos. Bom, eu sei que foi muita coisa, ainda tem muito a ser discutido. Eu vou parar a apresentação aqui para olhar para vocês. Deixa eu ver aqui, interromper o compartilhamento. Mas eu estou aberto a perguntas. Ô Anderson, parabéns pela apresentação. É realmente um acervo fenomenal, né? E uma organização também super importante deste material, né? Porque a importância do registro arquivístico como fonte primária, ele é fundamental, não só para a obtenção de dados, mas também para o cruzamento de informações, né? E eu vi em um slide que você projetou a relação de alguns colegas, né, que se beneficiaram, que utilizaram o arquivo, né, em busca exatamente desse tipo de material de registro arquivístico, né, que é o que vai caracterizar a fonte primária, né, que a partir daí, então, o pesquisador ele pode se basear nesse documento para poder fazer as ilações necessárias, né? Ou, quando muito, tentar estabelecer conexões com outros tipos de informações vindas de outras fontes, de outros espaços, né? Nós não temos efetivamente questões ou perguntas feitas pelos colegas no chat, mas a interação foi muito grande, inclusive com muitas contribuições, né? Não só elogios à sua participação, mas colaborações no sentido, assim, de acréscimo de conteúdos, né? Então, eu pretendo comentar algumas coisas, mas eu queria particularmente recuperar dois desses comentários, né? Um é do professor Luiz Freire, e que ele menciona que Francisco Caminoá, ele foi um dos poucos brasileiros que conseguiram ingressar na École de Paris, né? Obtendo excelentes notas, né? E que ele teria, então, feito fortuna no Rio de Janeiro, trabalhando para as reformas urbanas empreendidas por Pereira Passos. E você mencionou o legado Caminoá, que se dá a partir de depois de 1915, e ainda que não necessariamente esta informação seja central da sua explanação, mas talvez, se você puder recuperar um pouco dessas informações, que eu sei que você tem conhecimento, para poder falar para esses estudantes mais novos, né, do que era o prêmio donativo Caminoá, porque, na verdade, o fato de Francisco Caminoá ter feito fortuna no Rio de Janeiro, né, ele mais tarde vai criar esse donativo exatamente para favorecer que estudantes de arquitetura e de pintura, né, pudessem fazer a sua formação lá na École de Paris, né? E advém, inclusive, daí também o José Tertuliano Guimarães, que ele vai estudar na França, né? E, posteriormente, então, a bolsa dele, do legado Caminoá, é suspensa, e aí ele retorna para Salvador, é nesta ocasião que ele vai, então, pouco tempo depois, alguns meses depois, realizar uma exposição no pavimento térreo do jornal à Tarde, que é apontado por alguns estudiosos como uma exposição introdutória da arte moderna aqui na Bahia, né? Ou um precursor da arte moderna aqui na Bahia, segundo, por exemplo, Maria Helena Flexor e segundo Santos Caldaferri, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, se você puder, naturalmente, né? E também só para recuperar um pouco essa questão da importância do arquivo da Escola de Belas Artes, a professora Maria Hermínia mencionou no chat que na pesquisa sobre o Carnaval de Salvador, organizado pela escola, né, tinha muito material no arquivo, particularmente nas atas. Isso, tá. Então vamos por parte. O legado Caminoá, ele tem muita gente que atrapalha essa questão do legado Caminoá, que ela pensa que é uma única coisa para o Brasil.
Mas o legado Caminho A tem um legado vinculado ao Rio de Janeiro, tem um legado vinculado à França, tem um legado vinculado à Escola de Belas Artes da Bahia e também ao governo do Estado. Então, a parte que cabia ao governo do Estado não era administrado pela Escola de Belas Artes. Então, os documentos que nós temos guardados na escola é da administração do recurso destinado à Escola de Belas Artes, que eram 6 contos de réis, para que fosse utilizado os juros desses 6 contos de réis para promover viagens de aperfeiçoamento em anos diferentes para arquitetos, primeiramente, pintores e escultores. Eu comentei que a Escola de Belas Artes passou por um momento que ela quase fecha. É o legado Caminho A que vai fazer com que a escola não feche as portas. Então, a escola vai começar a utilizar esse legado para outras questões, compra de material, pagamentos de serviço e também para a questão da subvenção dessas viagens de aperfeiçoamento. Então, na década, ele em 1915 vem a falecer, mas esse testamento dele vai ser discutido judicialmente até 1917. E ele só vai estar disponível para ser utilizado por esses estados e instituições em 1919. Mas o que é que acontece? O curso de arquitetura da EBA era inoperante. Nem aluno tinha nesse período. Então, a escola não pôde usar o recurso no primeiro ano. Então, eles passam de arquitetura, também não tinha aluno de pintura em 1919, e eles vão diretamente para o de escultura. E o primeiro aluno contemplado com o legado Caminho A da Escola de Belas Artes da Bahia é o Carlos Sepúlveda. E ele vai ganhar esse primeiro prêmio de escultura. E nós temos uma peça ainda lá no pavilhão de tridimensional, que é a prova que ele fez desse concurso. O segundo vai ser Mendonça Filho, em 1921. Ele vai viajar em 1922, porque ele só vem o dinheiro nesse período. Logo depois tem Lourenço Conceição, que é um pintor que pouca gente conhece, eu estou pesquisando ele dentro do doutorado. E na década de 30 e 40, vai ser beneficiado mais propostas de arquitetura. Está vinculado àquela direção dos engenheiros. Você só vê uma única premiação, que é de Emílio Magalhães, em 1932. Os outros cursos aparecem muita gente vinculada à arquitetura nesse processo. Segundo o professor Juarez Paraíso, esses valores foram perdendo, o valor monetário foi se perdendo, e na década de 50 e 60, ele já não dava mais para fazer nada. Então, muita gente não pôde mais aproveitar isso. Desculpa, disso. A outra foi sobre... Não, a outra só foi um comentário que a professora Hermínia fez a respeito Sim, do carnaval, lembrei. do carnaval. Realmente. Ou seja, o que eu estou falando é assim, da relevância desse material, que a princípio, aparentemente, é um arquivo morto, né? Mas que, na verdade, é uma fonte considerável de informação para um bom investigador. Hoje, na historiografia, a gente não usa mais essa terminologia de arquivo morto, não existe isso, né? Agora, tem uma coisa que eu quero chamar a atenção. A questão do carnaval foi importante, tem registro da década de 80, principalmente vinculado ao professor Juarez Paraíso, a professora Márcia Magno. Muita coisa, a professora... Foi o que auxiliei a professora Maria Hermínia a encontrar lá dentro, porque ela estava com a orientanda nesse período, né, fazendo essa pesquisa. Mas eu quero destacar a Comissão da Verdade do período de Dilma. Isso foi importante e não gerou documentos. Eu acabei entrando em contato com muita coisa. Então, tem lá dentro, na década de 70, ofícios da 6ª Região Militar para um determinado diretor, dizendo assim, quero que indique quais são os professores de países comunistas e alunos que estão vinculados a essa linha. E a lista vai, meu amigo. Entendeu? E, então, eu não sei o que é que isso gerou. Eu tenho uma suspeita que Udo Knopfler e Karl Hansen Bahia, eles deixam a escola dentro desse período. Então, eu fiquei pensando, no momento que eu estava lendo, se teve alguma coisa a ver entre eles. E as historiadoras que estavam vasculhando os documentos, a todo momento a gente ficava conversando sobre isso. Tem muita coisa a ser pesquisada do período da ditadura militar, porque tinha um setor dentro da Escola de Belas Artes. Tinha um espaço que a universidade colocou ali, porque acho que o pensamento é que ali era um local de comunistas, digamos assim, entendeu? E
Enfim, a gente continua na balbúrdia, pesquisando, fazendo um bocado de coisa aqui. Bom, Anderson, muito obrigado por sua explanação, por suas considerações também. Aqui no chat, inclusive, os internautas, né, estão elogiando, lhe parabenizando, né, pela sua explanação e pela pesquisa também realizada. Luiz Mário Costa, né, ele fala, muito bom iniciarmos o semestre 2021.2 com apresentações tão importantes para a história da arte baiana e, sobretudo, a participação da EBA nessa trajetória. Parabéns a todos. Um pouco mais embaixo, o professor Luiz Freire menciona que o professor Emílio Magalhães, ele ganhou o prêmio Caminho A, né, mas não levou, ou seja, não pôde usufruir, porque o dinheiro já não permitia manter o ganhador em Paris para a capacitação, né. Então, já estamos concluindo esse nosso painel, mas eu queria só fazer uma consideração muito rápida, porque uma das coisas que eu queria ter destacado no meu comentário é o uso da metodologia da pesquisa, que você relaciona, tendo cursado em 2006 com a professora Célia Gomes, né, e mais tarde o uso do mapa conceitual, né, e que você explanou para a gente um pouco o fragmento do mapa conceitual que você utiliza para estruturar melhor as ideias, os conceitos e os subconceitos e os desdobramentos, né, e um comentário aqui no chat feito por Max Victor Argolo, em que ele falou, ele escreveu no chat, estou impressionado com a sistematização dessas informações, exatamente quando você mostrou o mapa conceitual. Então, me despertou aí dois aspectos, que é a questão da necessidade da metodologia da pesquisa, né? Ou seja, da gente se inteirar de recursos que possam favorecer a pesquisa, e o mapa conceitual é um desses instrumentos, não só utilizado em termos pedagógicos, para poder forçar o pesquisador, o estudante, ou, enfim, o docente, a se concentrar naqueles núcleos mais relevantes, mais importantes, dos conceitos maiores, né, para, a partir dali, então, se desdobrar os conceitos menores, né. Então, eu queria que, muito brevemente, você fizesse uma consideração sobre a metodologia da pesquisa, né, como é que você percebe se efetivamente esses comentários que eu estou fazendo é pertinente ou isso é coisa de professor de metodologia. Não, é importante demais. Esses últimos 2 semestres, eu estou fazendo aula na UFRJ. Então, eu já venho de um professor que cobra muito, meu orientador, Luiz Alberto Ribeiro Freire. Então, ele já tem essa... Luiz Freire, ele que não nos escute. Então, ele já tem uma sistemática forte dentro do projeto dele, e eu tentei pegar um pouco disso, né, para poder usar no meu. Mas, principalmente, os pesquisadores do Rio de Janeiro, do Entre Séculos, que são os professores de História da Arte da UFRJ, eles já vêm desenvolvendo um projeto de pesquisa e colocando isso em prática em pesquisas de mestrado e doutorado ao longo dos últimos 30 anos, digamos assim. Então, essa experiência deles, eu também comecei a perceber essas coisas, eu disse, não existe isso aqui do arquivo documental, eu pelo menos não pensei isso durante o mestrado. E eu comecei a abrir esse mapa conceitual para tentar facilitar a minha vida. E, meu amigo, o negócio não tem fim, porque você vai gerando uma rede complexa de informações, aí você começa a entender, é por isso que não aparece aqui, está em tal lugar, enfim. Eu estou usando isso muito no meu trabalho para resgatar documentos, e eu já vinha fazendo isso no curso Memória da EBA para facilitar a vida dos participantes. Então, eu dizia, como é que vocês vão fazer a pesquisa se você não tem uma orientação dentro do acervo? É preciso que vocês entendam o acervo documental para depois ver como pesquisar as fontes primárias que vocês necessitam. Perfeito. Anderson Marinho, muitíssimo obrigado por sua participação, enriquecendo aqui o nosso panorama Belas Artes, né? Então, nos despedimos de você nesse momento.